Bom dia, meus amores. Vamos dar sequência ao nosso curso de baralho cigano. Hoje eu acredito, né, que nós vamos conseguir ver o número de cartas maior, por não termos que falar da introdução. E vamos que vamos aqui com a carta número 6, que é a carta das nuvens, né? O que essa carta representa significativamente, meus amores? A primeira coisa, tá? São atrasos temporários, podem ser coisas que eu não estou enxergando, tá? Essa carta também pode representar que o consulente, né, pode estar um pouco ansioso, um pouco nervoso, justamente porque talvez não tenha enxergado como solucionar ou como concretizar alguma coisa. Mas assim como os trevos, né, e os troncos, melhor dizendo, são atrasos temporários, né? Porque as nuvens passam. Então a gente sempre aconselha ao consulente a não ficar nervoso, ter calma, esperar para ver melhor o que está acontecendo, para ter uma melhor perspectiva sobre a situação, tá? Quando se fala de amor, meus amores, é aquele relacionamento conturbado, é aquele relacionamento que não está muito claro, né? Que as coisas não são postas na mesa, ou que tem muita discussão, que tem uma série de probleminhas, digamos assim. Mas o significado dessa carta, no contexto geral, são problemas passageiros, são situações que com o tempo tendem a se aplanar, se acalmar, tá? Quando se fala da comparação com o orixá, muitos comparam aqui as nuvens com o orixá Oiá ou com o orixá Nhansan, por ela ser, né, a dona do tempo, né? Ela também tem esse poder de mudar as coisas, né? Então são obstáculos, sim, mas são obstáculos que são transitórios, coisas que nós podemos ter que esperar para ver com mais clareza, ter mais análise, ou pode estar pedindo realmente para o consulente, né, se acalmar. Muitas vezes a coisa está clara ali e o que está turvando é o ângulo que nós estamos vendo a coisa, a situação, tá bom? É uma carta que eu não acho assim de difícil interpretação, não, tá? Vou dar um exemplo aqui, vamos dizer, a pessoa fala assim, olha, eu posso montar essa empresa? Possivelmente, quando sai a carta das nuvens, essa pessoa não analisou o suficiente, ela não foi lá ver o mercado para aquele produto, como divulgar aquele produto. Então, fala, olha, investiga isso com mais carinho, né? Tome mais conhecimento dessa área, enfim, também pode ter esta conotação. Vamos para a próxima carta, meus amores, que é a cobra, a carta de número 7. Como eu falo, calma com a cobra. O significado mais veemente da cobra, tá? É traição, é emboscada, é gente falsa, situação falsa, né? Então, vamos dizer aqui, se a pessoa pergunta, olha, eu posso confiar nessa pessoa? Sai a cobra? Possivelmente não, né? Tem como mudar essa situação? Tem com outras junções, né? Mas principalmente no quesito confiança, ela é bem negativa. Ou devo fazer esse negócio? É um negócio que possivelmente vai dar problema para a pessoa. A pessoa pergunta como está o meu ambiente de trabalho e sai a cobra, possivelmente tem alguém querendo puxar o tapete dessa pessoa, tem alguém armando, né? Tem aí algo de estranho, né? No quesito traição. A carta da cobra pode ter outra conotação? Pode, tá? A carta da cobra fala também da sexualidade. Então, se a gente está falando já de uma situação, olha, fulano tá me paquerando mesmo, eu tô doida, né? Essa pessoa realmente tem um interesse sexual, né?
no consulente. Então, ou fulano está interessado em mim, tá, mas mais sexualmente. Claro que vai depender das outras cartas. De repente, você tem aí, né, uma carta das flores, que já traz um sentimento, além da parte sexual, aqui para se adicionar a cobra. A cobra também, meus amores, fala da necessidade de renascer, de reciclar, de trocar de pele, tá? Mas isso é um significado secundário da carta. O primordial é traição, situações ruins, né? Coisas aí que não tem uma tendência a dar certo, né? Seja por ser uma situação armada ou seja por ser uma situação inóspita mesmo. Tá? Quando se fala da cobra na saúde, se a cobra sai do lado da árvore, por exemplo, pode representar um problema na coluna da pessoa, tá? Quando se fala de orixá, aqui nós temos Oxumaré representado e Euá, que são orixás mais comuns ao candomblé. Normalmente os umbandistas não fazem aí esta analogia, tá? Bom, no amor também pode simbolizar rivalidade, traição, tá? Então não fala só de sexualidade, não. Vai depender do contexto da pergunta, tá? A cobra ela pode simbolizar um amante, uma outra pessoa envolvida no relacionamento, mas fala também, né, desse interesse sexual. Tá? E a gente sente quando é uma coisa, quando é outra. Como eu digo, não se preocupem com essas duplicidades do significado das cartas. Tá? Tem sim como a gente saber o que é ali naquele momento. No significado geral, meus amores, é inveja, falsidade, traição, tá? Mas, enfim, também quando se fala de saúde, pode ser um problema de ordem sexual, principalmente nos homens, tá bom? E fala também de possibilidade aqui de DST, tá? Eu particularmente não gosto de trazer essa abordagem para o jogo, tá? Porque, assim, eu sou fisiologista e eu acho que quem tem que dar diagnóstico de patologia é o médico, né? Enfim, mas fiquem com isso para vocês, tá? Detalhe, meus amores. Uma coisa que é importante também na interpretação do jogo é a responsabilidade que nós temos, tá? Então, assim, você sempre tem que dizer a verdade, né? Mas determinadas coisas, às vezes não compensa serem ditas. Então, você não pode nunca mentir, mas você tem que avaliar também o que você vai trazer ali, impacto disso, tá? Eu me lembrei disso agora porque um dos quesitos aí que nós temos que tomar muito cuidado é com esse quesito traição. O jogo, seja tarô, seja da baralho cigano, ele nos pede outros conhecimentos adicionais. Um desses é da quesito responsabilidade, né? Então, muitas e muitas vezes eu vi a traição dentro de um casamento, mas ao invés de falar para a pessoa que essa pessoa estava sendo traída, eu ia procurar quais os distúrbios dentro desse relacionamento, tá? Então, vamos dizer, a pessoa está sendo traída porque ela está desleixada, ela deixou de dar atenção para o parceiro, né? E eu sempre tentei trabalhar em cima dos problemas que geraram essa traição. E normalmente eu já tive diversos casos que trabalhando vamos dizer, o motivo da traição, isso se resolvia, o relacionamento se reafirmava e a traição deixava de acontecer. Dessa maneira, eu acho que é muito mais útil
né, o meu trabalho dessa forma, do que, por exemplo, de repente, falar para uma pessoa que é destemperada emocionalmente. Olha, eu chego para um cidadão totalmente impulsivo, totalmente passional, e falo, sua mulher está lhe traindo. E se essa pessoa pegar uma arma e atentar contra a vida dessa mulher? Qual a responsabilidade? Na verdade, eu tive um caso que eu acho que vale a pena fazer uma parte no curso, para que nós venhamos a avaliar a nossa conduta, né? De um outro rapaz que ele joga baralho cigano, que ele passou por uma situação dessa, parecida com essa, que uma mulher foi procurá-lo com o seguinte questionamento. A família, os amigos, todo mundo já tinha visto o marido dela traindo essa mulher. E essa mulher foi se consultar para confirmar se o marido andava traindo. Esse rapaz, ele assumiu a seguinte postura, ele não falou para ela nem que sim e nem que não. Ele ensinou ela a fazer uma simpatia para Santa Luzia, né, que a gente pega lá a ruda, coloca de molho 3 dias, lava os olhos e pede a Santa Luzia que veja o fato, se o fato realmente estiver acontecendo. E de fato, essa mulher viu o marido com a outra. E ela, no impulso, quando ela foi dar né, aquele flagrante, falou pro marido, bem que o cigano me falou que se eu fizesse a promessa para santa e fizesse o procedimento, eu ia conseguir ver o que você estava fazendo. E aí, esse cidadão catou a mulher, fez a mulher mostrar onde ia até o cigano, certo? E o cigano tá lá jogando na casa dele. Diz que chegou um homem de 2 metros de altura, aqueles estivador com aquele bração aqui da Baixada Santista. Como é que você chega, né? E fala porque a pessoa que apronta, ela não acha que ela está errada, normalmente ela acha que você não pode ter dito. Aí o rapaz em questão falou, não, eu não falei a sua esposa que você atraía. Eu simplesmente ensinei uma simpatia para a sua esposa. Então, se você está bravo, né, por ela ter visto, você vai reclamar com a santa, você vai reclamar com a ruda, porque eu não fiz nada. Agora, você imagina, esse rapaz, ele é menor do que eu, tá? Eu tenho 1,74 m, ele deve ter cerca de 1,70 m. Imagine se ele fala, não, seu marido está te traindo, e o cidadão vai lá e dá uma surra nele, né? E isso ainda não poderia ser o pior, né? O pior seria, por exemplo, alguém atentar contra a vida de alguém por uma circunstância dessa. Então, assim, reflitam sobre determinadas situações de jogo, tá? Porque o que é útil nós trazemos ao nosso consulente é algo que ele pode fazer para melhorar, não algo que vá trazer um transtorno na vida dessas pessoas, não algo que possa ser perigoso, tá? Reflitam sobre isso, porque eu acho muito importante, principalmente ao que se refere a traição e morte, tá? Depois eu vou falar aqui da parte da morte, né? Porque eu já tive que me estender na cobra. Bom, meus amores, temos aqui a carta do caixão, tá? Que é uma carta que assusta um pouco as pessoas, né? E na verdade ela pode ser uma grande solução, porque o caixão, ele vai falar o quê? De transformação, de mudança, né? Então vamos dizer, se você não está
Se você quer fazer uma mudança de casa e você faz essa pergunta, eu vou conseguir mudar de casa, e aparece a carta do caixão, então você vai conseguir. Né? É sempre uma transformação numa situação. Se houve uma separação, né, começa com a carta do caixão, depois eu tenho cartas benéficas, isso significa que vai ter uma transmutação, ou seja, vai ter uma reconciliação. Mas ela pode indicar uma separação? Sim. Se você está com a pessoa e o caixão vem do lado da aliança, tem a possibilidade desse relacionamento terminar, seja ele um casamento, seja ele um namoro, um noivado, um compromisso, tá? Então é sempre uma mudança que vai trazer para a vida da pessoa, que às vezes é muito, muito bacana, né? Se a pessoa está trabalhando e a carta do caixão sai do lado dos livros, pode ser que essa pessoa saia desse trabalho, sim, tá? Se ela sai do lado da casa, é uma mudança de casa, tá? E assim sucessivamente. Nós temos aí a conotação, sim, de términos, mas também temos a conotação principal, que é da transformação. Então você tem que ter um pouco de atenção com essa lâmina aqui para dar a informação correta, né? Mediante a conotação da pergunta e também mediante a situação atual do consulente, né? Essa carta pode simbolizar a morte física? Sim, tá? Quando ela vem combinada com a próxima carta, que é a carta das flores, tá? Isso aqui tá um enterro bem claro, né? Eu devo falar isso para o meu consulente? É outra situação também, que se deve analisar a maturidade do consulente, analisar a situação, tá? Quando a morte aparece para o consulente, eu jamais falo. Já tive situação e já aconteceu, mas qual é o contexto, no que isso vai agregar para a vida da pessoa, né? Imagine eu chegar para a pessoa e falar assim, olha, tem aqui uma viagem, você vai mudar de emprego, tá? Daqui a 3 meses você vai morrer. Oi? Né? Então, assim, essa é uma informação que eu jamais dou à pessoa. E se aparecer de um parente, de uma pessoa próxima, aí você vai analisar a maturidade espiritual dessa pessoa, isso dá pra gente pegar, né? Conversando pelo jeito da pessoa, se a pessoa já é um consulente antigo seu. Em tiragens coletivas, eu prefiro normalmente me abster de passar essa informação. Por quê? Porque eu não sei qual é a maturidade da pessoa que está assistindo aquela tiragem, né? Então, assim, e quando é pessoalmente, quando é que eu falo? Quando eu vejo que essa pessoa pode digerir esta questão. Entretanto, ainda assim, eu vou falar de uma outra forma, eu não vou chegar assim, olha, a pessoa fala, olha, como que tá aí a saúde do meu pai? Fala assim, olha, o seu pai vai morrer, não vou falar dessa maneira, entendeu? Vou chegar para a pessoa e falar assim, olha, o seu pai, ele já cumpriu todo o que ele deveria nesse plano, né? Aproveite o tempo que você tem, visite-o, né? Dê atenção para ele, entendeu? Então eu preparo a pessoa para aquilo de uma forma mais suave, tá? E como eu disse, vai depender da maturidade dessa pessoa. Você está falando de idade? Não. Estou falando de maturidade espiritual, tá? Deixa eu ver se... detalhe, meus amores. Essa carta, quando se fala de orixá, tá falando de Obaluaê, tá falando da linha das almas. E quando a gente tem, por exemplo, a representação de um Exu e tá lá o cavaleiro do lado do caixão,
fala de Exu de cemitério, tá? Então pode ser o seu Caveira, seu Tranca-Rua das Almas, Maria Padilha das Almas, né? Se for Exu mulher. Então, isso tudo a gente vai organizando. Como seria, né, o Exu mulher? Então, você pode ter aí o caixão, você pode ter o cavaleiro, a cigana ou as flores, né, mostrando ali o feminino, tá bom? Mas o resumão da carta é transformação, tá? Renascimento, pode ser uma renovação na vida da pessoa, né? Enfim. Normalmente a carta do caixão, ela é bacana, ela é benéfica, né? Embora as pessoas tenham aí esse, meu Deus, apareceu o caixão. Bom, a carta das flores, meus amores. As flores são belas, né? Antes de mais nada. Então as flores, elas podem simbolizar, sim, afeição, amor, admiração, né? Elas podem simbolizar também surpresas, tá? Então, assim, se a pessoa pergunta da resolução de uma situação, normalmente é uma situação que vai se resolver assim de uma forma surpreendente e até muitas vezes melhor do que aquilo que o consulente está planejando, tá? É como se eu tivesse aí com uma ideia, por exemplo, de comprar um apartamento de 2 quartos e aí eu fosse na imobiliária e percebesse que tem um de 3 quartos por aquele preço que eu estava disposta a pagar em 2. Tá? Então é sempre algo bom, algo positivo que vem na vida do consulente. Tem um pequeno viés da carta das flores, tá? Que são os espinhos. Então, é um relacionamento que tem sentimento? Sim, mas às vezes pode dar aí, né? Coisas, pequenas picuinhas, tá? E quando se fala de admiração de amigos, pode ter uma gota de inveja aqui, tá? Então, assim, aquela pessoa gosta de você, admira, mas de repente ela fala, puxa, né, também podia ser assim, eu também podia ter isso, mas é algo bem tênue, bem tranquilo, bem sossegado, tá? Significado geral aí, abundância, pode dar também um início de relacionamento, sentimentos verdadeiros, admiração. Quando se fala do orixá, tem uma analogia com a nossa querida Nanã, tá bom? Profissão vai falar de serviços públicos, tá? Que é aquela, é cargo concursado, tá? Então a pessoa que vem, pode ser uma pessoa que tem esse tipo de emprego, quando eu estou querendo descobrir características de uma pessoa, por exemplo, no amor fala de felicidade, né? Mas também pode falar de amor platônico, depende das cartas que tem, sabe? Aquela pessoa que tem aquela admiração, que acha a pessoa a última bolacha do pacote. A carta das flores também pode estar pedindo para o consulente, quando ele fala do consulente, para ele levantar a estima dele, para se arrumar, para se sentir bem, belo, como são as flores. A próxima carta, meus amores, é a carta da foice. Tá? Ela é uma carta bem interessante também. Qual é aqui o simbolismo da foice? É quando se tira o joio para que o trigo cresça com mais substância, mais prosperidade, né? De uma forma melhor. Então eu vejo a foice também como uma transformação, mas uma transformação para que a mesma situação ou a mesma coisa melhore, tá? Então vamos dizer assim, está falando, quero saber sobre o meu trabalho, né? Se vem o caixão do lado do livro, pode ser que essa pessoa seja demitida. Mas se vem a foice, ou vai ter uma reorganização na empresa que essa pessoa trabalha, ou essa pessoa pode ser até promovida, tá? Então,
vem alguém perguntando assim, olha, eu tô com dívidas, eu vou conseguir arrumar essas dívidas? Sim, né? Os obstáculos vão sendo retirados e essa pessoa consegue voltar aí para, né, a ter as suas finanças organizadas. Quando se fala de relacionamento, ainda que tenha tido uma separação, isso indica que vai ter um retorno, mas também indica que essa separação pode ser proveitosa se a pessoa parar para analisar o que tem de problemas no relacionamento para retirar, tá? Então, assim, tá, vai ter uma reconciliação, sim, mas você pode voltar de uma forma melhor, tá? Então, não só dar um prognóstico, como um conselho, né? Então, tenho essa diferença entre a carta do caixão, né, que é um renascimento, é uma mudança bem intensa, e a foice, que é uma transformação para que algo funcione melhor. Vão, e se a foice cair do lado da casa? Pode ser que essa pessoa tenha que reformar a casa, mas ela não vai sair da casa. Eu gostaria até que vocês discutissem se ficou claro isso, porque eu me lembro que essas duas cartas eram uma das duas cartas que as pessoas tinham mais dificuldade de entender a diferença, tá? Na saúde, meus amores, pode falar de desgaste físico, pode falar de um tempo que a pessoa precisa de tirar para repouso, para recompor as energias, né? Como o trigo, que cresce ali mais forte. No amor, fala de separações, mas com retorno, tá? Ou da necessidade de revisar esse relacionamento também. Tipo, ó, se a pessoa ainda não separou, fala assim, dá uma olhadinha no que você está fazendo nesse relacionamento, que pode estar atrapalhando, para melhorar o seu relacionamento. Também pode vir no sentido desse, tá? Então, basicamente, a carta da foice é uma mudança necessária, uma reformulação para que as coisas ocorram de uma forma melhor. A pessoa pergunta da empresa dela, olha, você tem que colocar umas novidades lá, dar uma olhada, uma organizada, que tem como você oferecer um trabalho melhor, ou tem como a sua empresa crescer mais do que está crescendo, tá bom? Eu sei que eu estou me demorando, meus amores, para explicar, mas é no intuito de tentar passar a vocês uma gama de informações maior possível, tá? Como eu disse, eu não tenho pressa, nós vamos fazer vários módulos, então dá para passar 5 cartas, vamos passar 5, dá para passar 10, vamos passar 10, mas tem cartas que são mais profundas. Um exemplo dessas cartas mais profundas é a carta do chicote, a carta 11, tá? O chicote, meus amores, fala da necessidade do consulente agir para resolver uma situação e fala que essa situação vai ser resolvida de forma positiva dependendo da conduta do consulente, porque eu posso pegar o chicote e abrir caminho, eu posso pegar o chicote e dar nas minhas costas, né? Então eu posso estar ali tentando resolver alguma coisa, mas de uma forma equivocada, vamos dizer assim. Então vai depender muito, 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 muito do consulente agir. É algo que certamente, se a pessoa não tomar uma atitude, não vai sair do lugar, tá? Também a carta do chicote, ela pode representar processos, pode representar, por exemplo, que a pessoa vai receber o chicote do lado da carta, tá? A pessoa vai receber uma notificação da justiça, pode ser uma notificação de cobrança, pode falar também, pode se referir a um líder religioso, que é aquele que conduz o povo, tá? Mas pode falar também de alguém que trabalha com a justiça, dependendo da conotação. Detalhe, meus amores, o chicote, tá? Ele também é uma carta que tem uma referência à magia, tá? Como que eu vou saber se é magia, se é oficial de justiça?
Vai depender da conotação da pergunta e vai depender das cartas ao redor. Mesmo a magia, ela também vai ter uma diferença dependendo da carta que está ali. Então, você está perguntando de algo espiritual, né? Então, se vem a carta do chicote do lado das estrelas, por exemplo, vai estar falando de uma pessoa que vai estar trabalhando com a lei da atração, a lei do mentalismo, ou com uma magia branca, né? Algo aí alinhado com os mentores, algo para melhora, algo com espiritualidade superior, ou algo bom, né? Primordial. Eu não gosto muito de usar essa diferenciação de bem e mal, porque isso é muito relativo, tá? Mas pelo menos a intenção, ela é uma intenção boa, tá? Normalmente a ação também, porque senão não sai com a carta das estrelas. Se essa carta do chicote, quando se fala da parte espiritual, ela me sai com a carta da lua, normalmente é uma magia deletéria, né? É uma magia para que... vamos dizer, se está falando de relacionamento, para que dê problema no relacionamento. Se está falando de finanças, é para que a pessoa não tenha os caminhos abertos. Tem toda uma construção, tá? Mas basicamente seria isso. Principalmente ao lado da lua e da cobra, é uma magia com uma intenção não boa, do lado das estrelas, com uma intenção de melhora, tá? E quando eu falo de magia, detalhe, é muito importante esse detalhe. Às vezes, meus amores, o jogo vem energeticamente denunciando esta magia, seja ela positiva ou não, tá? Isso pode indicar, tanto que a pessoa está fazendo uma prática, vamos dizer, eu resolvi que eu vou fazer uma oferenda para os ciganos para abrir os meus caminhos ou para abrir os caminhos de uma pessoa. Aí eu fui lá, eu peguei fruta, né? Peguei flores, fiz lá o jeito que eu gosto de fazer, oferenda para cigano. Se eu fizer isso, ou se eu mentalizar algo que eu quero para a prosperidade como concretizado, aí eu vou estar trabalhando com a lei do mentalismo, ou seja, eu não peguei nada na mão. No oráculo, a conotação vai ser idêntica, tá? E da mesma forma, quando a magia não é positiva, às vezes, tanto vai fazer se a pessoa pegou um boneco de voodoo e encheu de alfinete lá, em relação àquela pessoa, ou se aquela pessoa estava numa igreja evangélica e fala que a pessoa vai sofrer em nome de Jesus. Vai dar a mesma coisa, tá? Porque a magia, fundamentalmente, ela é o quê? O pensamento. Tem alguma diferença na ação da vida das pessoas? Muitas vezes não. Tem alguma diferença para pegar ou se livrar? Também não, tá? Se eu não estou num parâmetro vibratório bom, vamos dizer assim, e faço uma magia para abertura, seja eu imaginando algo, aí eu faço lá a mentalização, aí depois eu xingo todo mundo, bato em todo mundo, a minha frequência não alcança, por mais que eu tenha feito uma boa mentalização. Ou se eu peguei um balaio de fruta enorme e ofereci para os ciganos, peço abertura de caminhos, eu não vou entrar em convergência para receber aquele bem, mesmo que os ciganos me amem, tá? Da mesma forma, a situação não positiva. Então vamos ver, vamos lá. O cidadão pegou um boneco de voodoo, querendo, sei lá, destruir qualquer coisa na sua vida. Mas você está no bem, você está cantando seus mantras, você pratica caridade, né? Você está sempre ali alegre, não vai ter problema. E se ele te jogou uma praga, também não vai ter problema, tá?
Por que que eu acho importante pontuar isso? Porque eu vejo alguns oraculistas vendo isso, né? E isso existe mesmo, mas dependendo da forma que você passa, dá a impressão que aquela pessoa é vítima, ou que a pessoa não tem saída, e tem. E é importante também que nós venhamos a saber disso, tá certo, meus amores? Eu espero que vocês estejam gostando do curso, peço os comentários de vocês, um beijo e até o nosso próximo módulo.